Olá, pessoas que nos assistem, muito prazer, eu sou o Nicolas. Muito prazer, me chamo Ricardo. Muito prazer, me chamo Letícia. A gente está no projeto Jovemware, onde você pensa livre e fala alto. Temos hoje como convidada a professora Thaís, por favor, se apresente-se. Olá, bom, meu nome é Thaís, sou professora de História e já há quase 30 anos, 28 anos que eu sou professora de História com muito amor. Antes da gente começar o nosso episódio, hoje a gente tem um patrocinador muito bom, que é a Shanks, que vende cookies. A gente trouxe alguns aqui, pode dar zoom aqui por gentileza? Aqui, ó, esses cookies aqui é o triplo chocolate. Simplesmente é um dos melhores cookies que tem aqui na região. Vou pedir para cada um de vocês, apresentadores, pegarem um pedaço, por gentileza, e experimentarem e ver o que vocês acham. Nossa! Muito bom. Gostaram? Então é isso, vamos para o episódio. Muito bom. Voltando no nosso episódio, e bom, professora Thaís, por favor, você conte sua história, que você tem muita história para contar. Você cresceu na ditadura militar, né? Então a gente quer te conhecer, saber como que foi a sua história até aqui. Por gentileza. Bom, primeiramente eu vou falar da minha parte como professora. Quando eu estava no segundo ano do primário, eu vi numa professora algo tão assim carinhoso, um afeto, uma maneira dela tratar os alunos tão bem, que eu olhei para ela, aí com 7, 8 anos, eu olhei para ela e falei, quando eu crescer, eu quero ser professora igual você, e eu quero ser igualzinho do teu jeito, professora. E eu lutei muito, mas muito para conseguir atingir esse sonho, porque não foi fácil, e no passado não era nada fácil. Porque no passado, para conseguir fazer um vestibular, para conseguir entrar numa faculdade, era só para quem tinha bastante poder financeiro, que não era o meu caso. Então eu só pude realizar esse sonho depois que eu já era casada, quando eu já tinha um filho de 6 anos, o outro de 4, que eu deixava em casa com alguém cuidando para eu poder estudar, para trabalhar, para poder me formar e realizar o meu sonho. Mas sempre o meu sonho, assim, de coração, foi o de ser professora. E professora que fosse amável com os alunos, assim como aquela professora era comigo. Tá certo, professora. Deixa eu te perguntar, professora, você falou, né, dessa professora que te inspirou, e como que você se sente hoje em dia? Tipo, além da professora que te inspirou, como você se sente dando aula para nós alunos? Então, justamente por essa afetividade que eu coloco assim em primeiro lugar. É lógico que os alunos precisam ter o conteúdo, precisam ter o conhecimento, precisam se preparar para a faculdade, se preparar para a parte profissional, mas não deixar de lado a parte do ser humano. Então eu sempre nas minhas aulas, e eu acredito que os alunos, né, que já me conhecem há muito tempo, eu sempre tive o perfil, desde que me formei, desde o primeiro dia que eu coloquei os pés na sala de aula, que foi o de dar atenção para os alunos. Se eu verifico que o aluno não está muito bem, eu vou perguntar, o que você está sentindo, não está bem, posso te ajudar? Perceber quando está acontecendo algo ali com aquele aluno que está tirando, às vezes, até mesmo a atenção dele por causa de outros motivos. Então, com carinho, muitos problemas, é lógico, eu não posso resolver os problemas, mas um afeto, uma atenção, eu acho que é muito importante. E as gerações atuais, mais do que nunca, estão precisando disso. Sim, então, professora, como que a senhora se sente, tipo, quando a senhora entra na sala e vê aquela bagunça e tudo mais? Porque tem vezes que a gente olha a tua expressão, não é lá daquelas coisas, ai meu Deus do céu, ela tá feliz por isso, mas como a senhora se sente? Sim. Realmente, ultimamente, então como já são quase 30 anos de sala de aula, então eu fui percebendo todas as mudanças que foram acontecendo. Sim. E realmente eu não posso negar que de alguns anos para cá, posso considerar um pouquinho antes da pandemia e depois com a pandemia só piorou, a questão da falta, eu noto a falta de ânimo, a falta de vontade dos alunos de estarem aprendendo, a dedicação. Então eu percebo que mesmo eu falando assuntos tão importantes que eu busco falar de uma forma bem acessível, eu tento explicar de uma forma que os alunos compreendam facilmente e eu dou tudo de mim na minha explicação e eu percebo que de repente na sala de aula tem 2, 3 que estão olhando para mim. Apenas. E eu continuo fazendo a minha parte, né, com todo o ânimo, explicando com muita vontade, mas dentro dá uma dorzinha. Sim. Dá uma dorzinha porque eu estou tendo a visão do todo, de toda a sala. Então eu estou percebendo que
Se tiver 2 ou 3 que estão prestando atenção, é muito. E isso dói em mim. Por que dói em mim? Porque eu estou dando o máximo de mim, pensando no melhor para os alunos. Professora, aproveitar antes da Letícia fazer a próxima pergunta, se eu não me engano você trouxe fotos, né? Você falou que já estava dando aula há 30 anos, que você faz aulas acessíveis, e isso é verdade, se eu não me engano tem uma foto sua que é lá na comunidade, certo? Isso. Você tá com essas fotos aí? Bom, eu trouxe, na realidade eu não sabia da questão das perguntas, mas você comentou algo sobre o passado. Sim. Então eu trouxe algumas, eu tenho muitas, mas eu trouxe algumas. Se puder alguém da câmera trazer aqui para mostrar as fotos, por gentileza. Aqui a gente tem muitas fotos, se você puder falar de cada uma Então aqui. eu vou falar assim de uma forma rápida. Então eu dava aula para alunos adultos. Eram de empresas, de várias empresas, que eles não tinham acesso de ir para a escola. Sim. E eu ia nas empresas para dar aula, para preparar eles para a EJA, para fazer o SEAD, né? Na época era SEAD, para eles fazerem o teste para passar no ensino médio. E eles valorizavam muito. Aqui eu levei para fazer passeios, aqui também, né? Já pessoas que levavam até os filhinhos, já adultos. Eles eram muito, mas muito dedicados. Então eu levava eles em passeios culturais. Aqui, na época que eu fui diretora, por 10 anos eu fui diretora. Aqui na época que tinha o 4º ano do primário no colégio, que eu era diretora, fazíamos uma festa de formatura das crianças. Aqui também ainda do passeio. Aqui é uma foto minha enquanto eu era diretora com os outros diretores aqui do nosso setor, aqui do Pinheirinho. E essa muito especial que eu encontrei, que ela é emocionante. Sempre nos finais de ano, porque hoje temos dificuldade na parte financeira, geral, digamos, mas era pior antes do Bolsa Família, gente, e eu considero isso muito, porque eu participei da época antes de existir o Bolsa Família, e as comunidades eram muito, muito carentes. Então eu fazia campanhas para levar roupa, comida. No final do ano, sempre em dezembro, eu levava presente para as crianças. E teve uma ocasião que foi muito lindo, que eles fizeram uma homenagem para mim, as crianças, e tinham muitas crianças, fizeram uma homenagem, porque todo final do ano eles tinham uma festa, né, com presentes e tudo, patrocinados. Eu não vou dizer que é só por mim, mas eu fazia a campanha dentro do colégio, com os alunos, com a comunidade que conseguia trazer, né, alimentos, vestuário e tudo mais, para ajudar as crianças dessa comunidade carente. Então são momentos que foram muito marcantes para mim. Só que o que acontece na questão do passado, desse passado para a atualidade? Talvez. Desse passado aqui para a atualidade, o que acontece é o reconhecimento. Sim. Uma curiosidade que eu provavelmente tenho o Ricardo aqui Não sei atrás se na foto. Não é certeza, mas temos ele... Nosso queridinho aqui. O Ricardo confirma tudo que eu estou falando, né, Ricardo? Confirma. Porque eu ia sempre na comunidade. Mas depois, graças assim, ao Bolsa Família, o incentivo, principalmente, vamos considerar agora do atual governo, deu uma melhorada. Porque a situação, vamos considerar assim, não é maravilhosa, mas está bem melhor do que já foi no passado. Quando não tinha nenhum empenho do governo na questão, como tem, né, do Bolsa Família. O pé de meia, que hoje em dia incentiva. Isso, para não... menores. Falando do pé de meia, gente, eu lembrei de algo muito, muito importante. Eu dava aula, antes ainda de ser diretora, perto dessa comunidade carente, e é algo assim muito emocionante, porque tinha um aluno muito bonzinho. Eu quase choro quando falo. Ele era muito querido, estudioso, e um dia chega uma senhora já de idade e foi conversar comigo. E ela disse o seguinte: professora, ele gosta muito de estudar, mas ele não pode mais, porque ele tem que me ajudar a catar latinha, tem que me ajudar a buscar lixo reciclado, porque nós estamos passando fome. E não tem outro jeito, eu sou sozinha e eu não estou aguentando mais carregar a carrocinha de lixo. Eu me emocionei muito, não tinha outro jeito, porque ele tinha que ajudar a família. Ele estava, eu acho que era no 8º ano,
Mas aí é lógico que nós providenciamos, eu busquei de toda forma um jeito para que ele pudesse fazer à noite um supletivo, alguma coisa para suprir isso. Então, são experiências, ó, eu já chorei. Ela aqui tá quase chorando também. Porque Tem que dar um zoom nisso aqui, câmera, pra mostrar isso. essa é uma das experiências, né? Eu tive várias, né? O Ricardo, que está aqui comigo, eu conheço desde quando era bem pequeno mesmo. Presenciou muitas cenas, muitas coisas. Muitas. E aí nós percebemos, e eu acredito que a própria comunidade via essa questão do sentimental, não só de passar o conteúdo, mas de acolhimento, acolher a comunidade, acolher as pessoas que precisam, pelo menos com carinho, com atenção, que precisam tanto. Sim, professor. Então, nesse caso aí, até hoje, tem antigos alunos da senhora comentam da senhora atualmente. Ela ajudava muito, era a melhor professora, tudo mais. Hoje em dia é o que eu escuto lá de dentro. A senhora é a única professora que todo mundo já tocou no assunto alguma vez. Muitas pessoas te veem como mãe. Exato. Isso. Tem como mãe, De verdade. vó, Na minha tia. época mais turbulenta aqui nessa escola, quem tava lá era a professora. Sempre tinha alguns professores ajudando, mas a professora acho que foi a principal, que também fez eu conseguir me identificar, sabe? Como eu sou na sociedade hoje em dia. Então, professora, a gente só tem que agradecer. Eu tenho certeza que os câmeras ali atrás também, todo mundo só agradece. Obrigada. De verdade, professora. Então, esse título, assim, a mãezona, né? Há muito... Que bom, eu fico feliz com isso. Porque, pra mim, independente, lógico, ser uma ótima professora, num contexto geral, precisa, evidente, na explicação, na passagem do conteúdo, lógico que isso é bastante importante. Mas quando o aluno te vê como, né, a mãezona, tem um outro lado que me deixa muito, o que me deixa feliz é isso. Um lado pessoal. Pessoal, por quê? Porque o símbolo maior de amor que nós temos na Terra, abaixo de Deus, é o símbolo da mãe. Sim. Porque a mãe, ela está ali em todos os momentos e ela só quer o bem. Então isso me deixa emocionada, porque eles percebem, os alunos percebem, a professora Thaís, e mesmo quando chama atenção, como a mãe faz, mesmo quando chama atenção, ela só quer o meu bem. Só quer o bem. Ela quer que eu seja feliz, ela quer que eu tenha uma boa profissão, ela quer que eu me dê bem no futuro pessoal e profissional. E essa é a mais pura verdade. Professora, a gente vai agilizar porque infelizmente hoje a gente não tem tanto tempo, a gente acaba se enrolando. A gente vai prosseguir com as próximas perguntas, mas eu acho que de todo mundo aqui, eu acho que eu falo por todo mundo, não, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não, todo mundo concorda. Mas de verdade, professora, a gente não tem palavras para agradecer como que você ajudou a gente. Eu vou dizer, tipo, não tô dizendo só da equipe aqui, tem gente que tá lá, por exemplo, alguns alunos do terceiro B, terceiro C, que vem muito assim. Obrigada. Então, muito obrigado de verdade, professora. Que bom. Letícia, você pode prosseguir com as perguntas, senão eu vou chorar aqui. Vamos mudar um pouco o assunto, né? Pra não ninguém entrar também. em Viram como essa questão do lado depois da emocional, choradeira, né? É o lado emocional. Agora a gente vai entrar em assunto sobre matéria mesmo. Sobre a matéria. Importante. Eu não quero entrar em choro. Não, sim. Ao longo de você estudar, né, para ser professora de história, qual foi a matéria que mais te impactou até hoje? Você gosta até de dar essa matéria pra gente. É realmente um conteúdo, tem vários, mas eu gosto muito da parte revolucionária, que é a luta por uma vida melhor, luta pelos direitos, a partir da Revolução Francesa em diante, falando de mundo. Sim. Falando de mundo, são as revoluções, são as lutas pelas causas, principalmente ligadas aos mais pobres, aos direitos, né, dos cidadãos. Para mim isso é muito importante. Quando nós falamos de Brasil, história do Brasil, então algo muito marcante e recente, considerando pela história que é recente, que é sobre a ditadura militar no Brasil. Por que a ditadura militar ela me toca muito? Primeiro porque eu vivi essa época. Eu era adolescente e no começo da minha juventude, eu vivia na época da ditadura. Quantos anos mais ou menos, professora? Então eu nasci em 68, quando surgiu o AI-5, que era a maior repressão. Então em 78, que estava bem forte, anos de chumbo, eu tinha 10 anos. Né? 88, quando terminou a ditadura, eu tinha 20. Então eu peguei a adolescência e a juventude.
na ditadura militar. Então, o que eu lembro é porque era tudo muito camuflado. Então não tinha, por exemplo, filosofia, sociologia, história, geografia. Eles faziam o seguinte, eles colocavam uma matéria chamada de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, OSPB. E nessa matéria era o quê? Uma espécie de lavagem cerebral, era só mostrando tudo de bom. E tinha uma música que falava, esse é o país que vai pra frente, eram músicas ilusórias. E realmente quem estava de fora não percebia tanto. Então o que nós que estávamos de fora, que na época não tinha essa visão, eu e muitos da juventude não tinham tanto assim essa visão, é porque eles faziam uma propaganda enganosa, que hoje nós vamos usar o termo fake news. Sim, Era sim. repleto de fake news. Mas tem muitos detalhes marcantes. Um deles é que, às vezes eles falavam na televisão, amanhã, sessão da tarde, filme tal. De repente, só aparecia bem grande na tela da televisão, censurado. Sério? E não passava nada. Eles tinham um carimbo de censura. Se eles não gostassem de algo, ou em novela, ou em qualquer coisa que fosse aparecer na televisão, eles censuravam. Na rádio, músicas, eles censuravam. Jornais. E jornais, tudo. Eles Se eu tinham não me um engano, tem carimbo. o Carlos Maringuela, né? Um dos mais importantes. Isso, Racionais. e sabe o que acontecia? Eles colocavam um carimbo, censurado. Então era comum, eu lembro dessa cena, que tinha 2 carimbos, censurado e livre. Então, antes de passar qualquer programa na televisão, eu lembro muito dessa cena, a gente via lá na televisão, censurado, e ficava só aquilo até terminar o horário. Quando era livre, aparecia antes, livre, aí passava. Então esse é um fato bastante marcante. Outra coisa bastante marcante, que daí já era quando eu já era mais velha, que eu saía nos muros, tinham muitos muros escrito anistia ampla, geral e restrita. Então essa anistia, ela era justamente para solicitar que os exilados, né, voltassem. E que os militares fossem acusados e tivessem que pagar pelos seus erros, o que não aconteceu, certo? Outro fato muito marcante é que, para dar eu vou usar assim, entre aspas, uma enganada na população, tinha 2 coisas muito fortes para enganar a população. A primeira era voltada ao futebol. Nossa, era só futebol. Isso aí a gente sabe. É normal, né? Então, Do Brasil. vamos assistir jogo, vamos. Eu acho que isso até ajudou para que o povo brasileiro fosse tão fervoroso no futebol. País do futebol, né? Então eles focavam no futebol, principalmente que já tinha sido campeão, estava em toda a Copa do Mundo, era uma loucura e tal. Então, o país de futebol. E outro detalhe, tinham os festivais de música. Era muito legal, muito. Eram músicas lindas, lindas. Eram músicas com letra e tinha nesse festival, era em estádios, lotavam estádios, então a juventude ficava muito focada. Só que tem um detalhe, nessa época, quem fazia bastante sucesso eram aqueles que tinham o Roberto Carlos, os amigos lá, esqueci. Gilberto Não, é Roberto. Não, que era um grupo de amigos 4, né? Que ainda tem. Tropicália, né? Grupo parecendo tem. Acho que tem. Mas é assim, Nossa. tinha um grupo que era o Roberto Carlos, que era o mais certinho, que eram os mais certinhos. Sim. Lembrei, Jovem Guarda. Então, da Jovem Guarda, era só letrinha de música de amor. Tudo bonitinho. Eles não eram censurados. E fez o maior sucesso. Porque, entre aspas, certinho com o governo, certo? E tinha o grupo daqueles que faziam músicas com letras bem importantes, que tentavam mostrar o que estava acontecendo. Mas o que acontecia com eles? Censurado. Um Exilados. exemplo disso, como a Letícia disse agora, o Chico Buarque. Gal Muitas Costa. músicas. O Chico Gilberto Buarque, Cálice, Gil, por exemplo, é uma Caetano. música que fala Caetano muito sobre isso. Veloso. Caetano Veloso. Não foi exilado, gente? Sim, Foi. o Caetano, Gilberto Gil, Um monte de gente aí foi muito desses que nós importante para essa falamos história. aí, praticamente todos. Então, tipo, as músicas Rita em geral, Lee, Rita Lee, as músicas em geral foram muito importantes, principalmente, para passar as mensagens, porque querendo ou não, você não pode simplesmente sumir com uma pessoa que cantou uma música, daí vai começar a... Então, o que aconteceu? Vejam só.
eles não podiam simplesmente sumir, como eles fizeram com muitas pessoas. Sim. Eles não podiam sumir com aquelas pessoas. Eles tinham que dar um jeito para não impactar tanto a sociedade. Então o que eles faziam? Essas pessoas estão sendo contraventores, eles vão ser exilados. Inclusive, o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, que criou o Fernando Henrique Cardoso, que criou o Real, ele também foi exilado. Porque ele é professor de sociologia, era professor de sociologia na época, e é lógico que na sala de aula, na universidade, ele foi falar algo referente ao governo, e ele foi exilado porque é como se ele estivesse, né, digamos, trazendo para os alunos algo contra o governo. Então era assim, era terrível, só que era muito, muito camuflado. Por isso que existem ainda hoje pessoas que dizem, ai, foi a melhor época. Mas por quê? Eles só enxergavam esse lado fictício da fake news aí, sim, né? Sim. Eu ia entrar com uma pergunta sobre, né, o que você acha das pessoas querendo voltar com a ditadura, ou então... Sério que tem pessoa que quer? Sim, Tem. sendo a favor, indo pras ruas, manifestações. Exatamente. Não, eu acho assim, um absurdo, porque o quantas pessoas morreram lutando pela liberdade, o quanto a liberdade foi difícil para ser conquistada, e agora você vê um grupo de pessoas querendo tirar novamente a liberdade que foi com tanta luta conquistada. É um absurdo. Mas uma coisa, eu acho que já nosso horário já está finalizando. Eu ia interromper aqui para pedir uma pausa, porque infelizmente a gente tem um sinal que vai acabar atrapalhando a gente. Vou puxar o comercial rapidinho, a pausa, porque a gente não tem comercial. Vai aparecer a Shake Shake ali Isso, atrás. faz o comercial. Pode dar um zoom ali na Shake Porque Shake. tava que é uma loja delícia, gente. Tava bem de verdade. gostoso mesmo. Então até daqui a pouco. Voltando do nosso querido intervalo, vamos continuar, que a professora está falando sobre as pessoas que ainda apoiam a ditadura militar. Pode continuar, professora, por gentileza. Bom, continuando esse tema que é tão importante, lógico, eu estou falando de uma forma bem resumida, porque o nosso tempo é curto, Sim. mas é importante ressaltar que chega a dar uma tristeza. Quando eu vi, principalmente, né, há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando eu vi algumas reportagens de pessoas com faixas na rua, ditadura já, voltar à ditadura militar, me doía. Eu falava, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso, porque... Algo que reprimiu tanto o Brasil, então... Algo que tirava a voz dos adolescentes, né? Exatamente. Dos adultos. De qualquer um. Exato. Então, só para vocês entenderem, algo muito forte e significativo, e eu fiz parte também, eu fiz parte da UNE, então tinha assim, a UNE, União Nacional dos Estudantes, e tinha a UP, ainda tem, só que era muito forte nessa época, União Paranaense dos Estudantes. Então, qual era o objetivo? Era justamente de lutar pela liberdade, lutar pela cidadania, pelo direito ao voto, pelo movimento Direta Já. Então teve um movimento muito forte da juventude e da população em geral, em busca, né, do retorno da Constituição, do retorno dos direitos e deveres, do direito à liberdade de expressão. Então foi uma luta tão bonita, até significativa, e de repente um grupo de pessoas está dizendo, joga tudo isso no lixo e volta à ditadura. Então é algo assim, para mim foi inconcebível. Então eu fiquei preocupada ao ver aquilo. E outro detalhe importante, né, que tem a Comissão da Verdade. Hoje nós temos na Comissão da Verdade que conseguiram comprovar, né, ossadas de pessoas que simplesmente sumiram. Então aconteceram atrocidades, pessoas que ainda estão vivas. O que eu fico me perguntando é o seguinte, como que pode ser uma mentira, ou uma fake news, ou uma invenção de uma pessoa que chega perante todos na televisão e fala, eu fui torturada, meus filhos, né, aconteceu isso, sumiu alguém da minha família, e as pessoas dizem que como se não fosse real. Tem pessoas vivas que passaram por isso. Se a gente voltasse com isso, é como jogar todo o nosso passado de luta, a resistência do Brasil no lixo. Exatamente, isso mesmo. Isso é uma loucura isso. Muito bem, Nicolas, o que você falou tem todo um sentido. É como se você pegasse toda essa revolução em busca da liberdade, né? E colocasse tudo, como se dissesse, vamos pôr tudo isso no pacote, jogar fora que não valeu nada. E mais triste eu fico quando eu vejo jovens que também têm essa visão.
Porque os mais velhos ainda, digamos que eles foram iludidos na época da campanha, da campanha que teve militar, mas os jovens, porque é comprovado, não é algo assim, acho que, quem sabe foi, é algo comprovado, com documentos, com imagens, com testemunhas e com próprios ossos encontrados de pessoas que simplesmente sumiram e nunca mais apareceram. Então, diante de toda essa, vou usar o termo assim, veracidade, diante de toda essa veracidade, você encontrar pessoas dizendo que era melhor é algo inconcebível. Antes da gente ir para o próximo assunto, eu só tenho uma dúvida, aproveitando que a gente tem esses fatos e tudo mais, e o filme Ainda Estou Aqui. Você acha que esse mesmo, você acha que ele representa muito bem? Com certeza, com certeza. No início, quando começaram a falar sobre esse filme, que ele seria indicado ao Oscar, eu já me senti muito feliz. Eu falei assim, não acredito, esse filme... Que a gente teve uma representatividade mostrando a gente, né? Esse filme, que legal, que bom, vai colocar ali exatamente como foi. E lógico que eu assisti já bem no início, eu assisti esse filme e eu fiquei muito assim, emocionada no sentido de perceber, né, que ali eles estavam mostrando a realidade. Sim. Só que ainda, vejam só, ainda achei que poderia mostrar mais cenas, mostraram algumas cenas na parte que eles estavam presos, torturados, né? Ainda que vamos considerar que eles deram uma aliviada, porque nós sabemos que foi muito pior. Mas, pelo menos, dá para ter uma ideia. Mas, ao mesmo tempo, o que você ouve daquelas pessoas que são os negacionistas? Qual foi a campanha deles? Não assisto, que é tudo invenção. Ou seja, o negacionismo é que faz com que pessoas que não têm, como vocês estão tendo a oportunidade de estudar, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir, né, as explicações, mas muitos que não ouvem, que não estudam mais aprofundada a parte histórica do Brasil, eles, o que vier, alguns, eu vou usar o termo entre aspas, loucos falam, eles acreditam. Agora a gente vai ir antes de entrar de assunto, esse filme aí, eu trabalhava no cinema quando foi lançado e eu vi que não teve não impactou tanto, não teve muito público para ele. No dia que lançou, se foi 100 pessoas, foi menos de 50 se duvidar ainda. Um filme que explica muito sobre uma era ruim do Brasil em si. Ele absurdo, mostra, né? E ele só ganhou a popularidade depois de muito tempo que lançou. Sim. Mas por quê? Aí, então nós estamos falando, você era aqui em Curitiba, certo? Sim, certo. Então nós estamos falando de uma região, infelizmente, e eu vou usar o termo infelizmente, que nós temos a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são os lugares aonde nós temos, a nível de Brasil, o maior negacionismo. E é o maior, digamos, um lado conservador e que não aceita, porque tudo que você fala, eles são tão radicais, que tudo que você fala que não seja de acordo com o que eles pensam, eles já taxam como, ideologia radical, errado, não tudo. Concordo e não quero nem saber. E eles nem sequer, como o Ricardo falou, eles nem sequer foram assistir. Tem emissora de TV que eles falam, não assistam essa emissora. Como se a emissora estivesse inventando coisas. Então, eles querem continuar. Qual é o lema? Vamos continuar fazendo com que as pessoas ainda continuem, né? Digamos, eu não ouço, eu não vejo, eu não falo. Certo? Certo. Essa é a visão digamos, dos negacionistas. Sim. Para encerrar o assunto, tem uma frase: a gente aprende a história do nosso país para não cometer os mesmos erros que nossos antepassados. Estudar história é importante. A gente tem que dar mais voz para professores de história. Isso não é qualquer coisa. Não apenas professores de história, português, matemática, filosofia. Todas as matérias. Todas as matérias. Inclusive tem gente que fala que filosofia e sociologia é muito ruim, mas eu acho que é o que faz a gente pensar sobre tudo que é questionar. Como teve o... Como é o cara que tava esses dias lá na CPI do Pancadão, o Chavoso. Ele falou sobre essa matéria que é muito importante, porque ensina a gente questionar a realidade que a gente está vivendo. Posso só fazer um comentário bem importante? Claro. Quando nós terminamos o curso de História, nós temos que assinar uma ata. E essa ata, nós temos que fazer um juramento.
E o juramento da matéria de história, ele finaliza assim: eu juro que quando eu terminar, né, terminando a minha faculdade, que já estava terminando, né, terminando essa faculdade, quando eu for trabalhar nesta área, eu irei transformar os meus alunos em cidadãos críticos. Faz parte do nosso juramento. Então, vejam a importância da matéria de história e por que história, filosofia, sociologia e por que essas áreas de humanas foram tão, digamos, eles fizeram, os conservadores não fazem tanta questão e querem meio que deixar de lado. Por quê? Porque o objetivo é transformar num cidadão crítico. E o que é ser crítico? É você compreender para você ter os argumentos. Não é só dizer não. Não é negacionismo. Agora, criticidade é quando você entende, você chega no teu ponto de vista e a partir daquilo que você sentiu, independente do que os outros falam, você ter a tua opinião própria. Então essa é uma das funções, digamos, a principal da matéria de história, que eu fiz o meu juramento, e eu sempre nas minhas aulas, eu busco sempre, se vocês forem notar, eu sempre falo nesse sentido: reflita, pense, o que está acontecendo? Pense cada um, qual seria a sua opinião, o que você acha disso? Então é despertar o quê? A criticidade, e é isso que falta muito para muitas pessoas do nosso país. Vamos só fazer a última pergunta para encerrar esse episódio. Para os alunos que não sabem qual carreira seguir, né, que muitos estudantes estão em dúvida, o que você diria para eles, né? Não só para os estudantes, mas todos os jovens hoje em dia. Eu sempre, há muitos anos, eu sempre falo a mesma frase para os alunos e continua valendo. Quando você vai pensar numa faculdade, você tem que pensar numa faculdade que seja aquela que você goste, que você tenha realmente afinidade. Por quê? Porque o curso que você vai fazer vai definir a profissão que você vai seguir. Porém, infelizmente, tem pessoas que pensam muito, colocam em primeiro lugar a parte financeira. E isso atrapalha. Por quê? Você tem que pensar o seguinte: como que eu vou sair todos os dias da minha casa e trabalhar num local fazendo algo que eu não gosto? Isso faz com que a pessoa chegue a ficar doente. Fica doente. Se eu não me engano, seu o filho estado da tia, psicológico, mental, não tem condições. Chega uma hora que mesmo ganhando bem, a pessoa acaba desistindo, porque ela não aguenta a pressão. Porque é muito ruim você acordar todos os dias e fazer algo que você não gosta. Então, qual é o meu recado sempre, né? Que eu sempre falo, né, para os alunos? Quando você for escolher a tua faculdade, pense bem em que profissão ela vai me levar. É o que eu gosto? Tem as matérias que eu gosto? Quando eu estiver trabalhando, eu vou fazer aquilo que eu gosto, que eu me identifico? Então, muitas vezes acontece o seguinte: o salário pode não ser o melhor, como é o meu, eu vou considerar até o meu caso, pode não ser o melhor. Você sabe que com aquela profissão, eu não vou ficar, muito rico, milionário, tal. Não vai ficar pensando tão grandioso na parte financeira. Mas em compensação, você vai pensar na sua felicidade, no seu emocional. Então, o recado que eu deixo para todos os estudantes, principalmente do terceiro ano, né, do segundo para o terceiro ano, comece a pensar, a idealizar a sua profissão já na escolha do curso que você vai fazer. Pode ser curso de faculdade, pode ser curso de técnico, pós-ensino médio, mas que seja algo que você goste, que você se sinta bem. Porque quando você se sente bem, com certeza você vai ter um progresso. E mesmo que o salário não seja aquele tão grandioso, mas você vai atingir patamares altos dentro daquela função por causa do teu sentimento, por você estar fazendo aquilo que gosta. Então isso é muito importante. Fechou. Certo? Então aqui alguém tem algum comentário a mais? Não. Acho que não. Então é isso. Exato, queria agradecer a professora, aos telespectadores. Fiquem aí que agora a gente vai começar com o professor Igor na próxima entrevista. Muito obrigado, professora, pela sua participação. Espero ver mais. Meus amores. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, até daqui a pouco, gente.